Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro, esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então seja muito bem-vindo, você que é um atraído pela Palavra de Deus, você que está fazendo essa experiência conosco. Lembrando, hoje, quinta-feira, é dia de adoração. Aproveitar, né? Talvez você não tenha conseguido ainda ou não tenha se organizado, mas, poxa, vamos tentar, né? Nós estamos na quaresma, é tempo de exercícios espirituais, é tempo de uma busca mais profunda de Deus, é tempo de correr atrás do Senhor, é tempo de ir ao encontro dele. Então vamos buscar fazer essa experiência de buscar o Senhor no dia de hoje pela adoração, buscar o Senhor, entregar-se a Ele, né? Colocar o nosso coração diante dele para viver a vontade de Deus, para poder render a nossa vida diante dele e reconhecer que ele é o nosso único Deus. Em alguns momentos, de maneira bem, como é que eu posso dizer? Bem sensível, bem simples, na liturgia de ontem, um pouco na liturgia de hoje, no domingo, o Senhor ia falando de ser o único Deus, né? Ele convidava lá a samaritana para abandonar os outros 6 deuses para ficar só com ele. Ele falava ontem no Deuteronômio que ele era ser o único Deus. Hoje ele fala sobre ser Deus e ser o único povo. Então, ou seja, a gente precisa reconhecer ele como nosso único e verdadeiro Senhor. Então é esse convite também da liturgia nesse tempo da quaresma para nós. Reconhecer que ele é o nosso único Senhor e nos prostrarmos diante dele para adorarmos. Bem, a primeira leitura de hoje, ela vai dizer que nós precisamos escutar a voz do Senhor e seguir pelo caminho que ele nos ordena, a fim de que tudo vá bem. Então, o segredo para a nossa vida caminhar bem, e aqui eu nunca posso deixar de dizer isso, o segredo para que a vida caminhe bem. O bem não necessariamente é aquilo que a gente pensa, eu queria estar bem. Tá feliz, com tudo tranquilo, com as contas todas pagas, com toda a vida resolvida, sem problemas na minha casa, sem doença. O bem em Deus não é isso. O bem em Deus é tribulações com a sua presença, tribulações com a confiança nele, dificuldades com a presença do Senhor. Isso é bem, porque na verdade o bem não é não estar nas coisas que eu passo, mas o bem é estar com Deus. Então, se eu tô sofrendo, passando dificuldades, tô doente, tô com problema na família, tô com conta para pagar, mas eu estou com Deus, isso é estar bem. Porque estar bem é estar em Deus, independente do que eu tô passando. Só que a gente confunde hoje que tá bem é não ter problema, é a vida tá tranquila, Isso não existe, isso é utopia. Porque a vida, ela vai ter problemas, porque nós somos seres humanos, limitados, que queremos coisas diferentes, e um quer uma coisa, outro quer outra. Então sempre vai ter um problema na família, sempre vai ter uma dificuldade, sempre vai ter uma discussão. O que eu não posso é me exceder nas discussões, o que eu não posso é achar que normatizar suas discussões, os problemas, e achar que eu tô sozinho e abandonado. Porque aí o meu bem vem quando eu entendo que eu estou com Deus. Aí aqui também tem uma coisa interessante, porque como que eu vou escutar a voz de Deus e seguir o que ele me ordena? Se eu escuto a Deus na oração. Se eu rezo intimamente, porque às vezes eu escuto pessoas que dizem, padre, eu rezo todos os dias. Rezei um Pai Nosso, rezei uma Ave Maria e fui dormir. Rezei uma Ave Maria quando acordei. Não, eu rezo todos os dias porque todo dia eu peço a Deus para me ajudar. Tá, você rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, é importante. Você pedir a Deus para te ajudar, é importante. Mas quando que você está ficando calado, em silêncio, diante de Deus para escutar? Porque a relação com Deus é diálogo. Dia, né? Logos é falar. E dia é dois. Dois que falam. Claro que não necessariamente ao mesmo tempo. Um fala, outro escuta, depois cala para escutar o outro. Então com Deus é preciso que haja diálogo. Só que a gente tem vivido uma oração de monólogo, onde um só fala. Eu chego, falo para Deus o que eu quero e vou embora. Eu chego, faço uma oração burocrática de um Pai Nosso, uma Ave Maria e vou embora. Mas eu não paro. Por isso o convite também da adoração no início. Porque na adoração também é um convite de você parar para escutar a Deus. Parar para ouvir o que Ele tem a te dizer. Parar para deixar-se conduzir por Ele. Então, a oração, muito mais do que eu falar, é também o momento de eu escutar. De eu me colocar diante de Deus como aquele que precisa, por exemplo, quando a gente escuta lá, vai escutar daqui a pouquinho na Vigília Pascal,
A minha alma tem sede de vós. Aí a gente vê esse vós, que é o pronome pessoal da segunda pessoa do plural. Mas a gente pode fazer uma analogia aqui que minha alma tem sede de voz, da voz de Deus, de escutar a Deus, de ouvi-lo e não só de falar. Então essa é a experiência que a gente precisa buscar fazer. Não só falar, mas também ouvir. Só que aí vai dizer que o povo, por não escutar a Deus, por ter uma oração burocrática ou só que fala, não escutou a Deus, então começaram a agir segundo os seus desígnios, ou seja, só faz o que quer, só faz o que pensa, só faz o que tem vontade. E aí Deus, pelo seu infinito amor por cada um de nós, ele vai sempre tentar nos resgatar, vai sempre tentar nos trazer de volta, vai sempre tentar nos dar um novo sentido. Então ele, por amor, vai dizer que ele enviou os profetas. Ali em Jeremias, ele enviou todos os profetas para que pudessem resgatar a Deus, para que pudessem restaurar esse amor. Mas os homens rejeitaram. Como rejeitaram os profetas, também de alguma forma estavam rejeitando o amor de Deus. Então nós precisamos entender, Deus quer falar conosco. E aí tem até a música, né? Deus quer falar contigo nas coisas tão pequenas, nas coisas simples. Que é a música até desse tempo da Quaresma, né? Para substituir o Aleluia. Deus quer falar contigo nas coisas tão pequenas, nas coisas simples. Às vezes Deus quer falar comigo na simplicidade da oração, na simplicidade de uma palavra que eu deveria ler. Mas aí eu me omito, eu deixo pra lá, eu não tenho tempo, eu boto desculpas, eu tô com preguiça, eu tenho mais o que fazer e eu não escuto a Deus. Então a minha vida não vai caminhar bem. Não vai caminhar bem porque eu não tenho a força de Deus, porque eu não tenho o suporte de Deus, porque eu não estou experimentando do sustento de Deus e da sua ajuda. Nós vamos ver a primeira leitura, vamos ver o Evangelho, que Jesus vai estar expulsando um demônio que era mudo. E é interessante isso, porque quando a gente pensa nas possessões, nos filmes, né, de possessões demoníacas, sempre a pessoa está gritando e tal. Qual é o sentido desse demônio mudo? É porque o demônio, ele quer nos calar e nos fechar a voz de Deus. Então, esse demônio mudo é aquela pessoa que aquela pessoa que está possuída por um demônio, por uma opressão, em que ela não consegue se expressar. Ela não consegue falar, ela não consegue sair de onde ela está. O demônio ele vai tentar fazer isso, nos deixar mudo na nossa relação com Deus, mudo no nosso convívio com Deus, mudo na nossa proximidade com o Senhor. Então essa é a arma do demônio contra nós, nos afastar de Deus, nos fazer mudo, nos fazer cego, nos fazer insensíveis às coisas de Deus. Mas a gente vai ver que quando Jesus liberta aquele homem, ele imediatamente começa a falar. Então ele imediatamente começa a falar com Deus. Ele retoma o diálogo, ele retoma a conversa, ele retoma o relacionamento com Deus. Porque uma pessoa no pecado, né? Porque quando a gente está no pecado, a gente está nas mãos do demônio. Uma pessoa em pecado, ela fica muda. Ela não consegue desenvolver a sua relação com Deus. Mas quando ela está no caminho de santidade, ela caminha com Deus, ela é livre. Porque uma pessoa que fala também é uma pessoa livre, uma pessoa que se expressa, uma pessoa que põe pra fora o que tá sentindo. A gente tem que tomar muito cuidado com isso também, porque às vezes na nossa vida a gente tem o costume de se acostumar a acumular coisas. Mulheres de maneira muito especial. As mulheres são acumuladoras. Guardam pra explodir em algum momento. Então a gente precisa aprender a não guardar, porque guardar não é uma expressão de liberdade. Liberdade é expor. Liberdade é colocar pra fora. Claro que com caridade, no momento certo, né? Todo esse pressuposto. Mas ser livre é expressar-se. Ser livre não é guardar coisas. Não é acumular coisas que vão te fazer mal. E a gente vai ver também que aquilo que as pessoas não sabem explicar, elas inventam. Como o povo não sabia como proceder com a maneira com que Jesus agia, com a maneira com que Jesus fazia as coisas, então o que eles vão pensar? Vamos inventar. Ele expulsa o demônio pela força de Beelzebu. Muitas vezes, quando a gente não encontra explicação para as coisas, a gente inventa uma explicação. Só que não necessariamente a explicação que a gente inventa é a correta. Que nem eles inventaram que Jesus expulsava por Beelzebu. Mas, para eles, aquilo tinha coerência. Para eles, aquilo fazia sentido. E às vezes, a gente, na busca por resposta, vai buscar aquilo que dá mais sentido. Aquilo que vai fazer sentido, às vezes, só para minha cabeça. Mas às vezes não faz sentido para o outro. Às vezes aquilo não tem nada a ver com a história, mas para mim fez sentido e eu aceitei. Então
Então a gente tem que tomar cuidado com isso, com o que a gente está aceitando como sentido das coisas que a gente está passando, como sentido das coisas que a gente está vivendo, o que a gente está aceitando como informações que chegam a nós. Por isso a importância da oração e da proximidade com Deus. Porque na proximidade com Deus ele nos dá uma graça do discernimento, de perceber, cara, isso não tem nada a ver. Eu tô ficando doido pensando nessas coisas. Vou mudar, não é isso, não é isso. Então, Deus também nos dá o discernimento. E por final, é entender o tema da divisão, né? Porque ele vai dizer que um reino dividido não se sustenta. E muitas vezes a gente tem vivido na nossa casa como divididos. A esposa faz uma coisa, o marido faz outra, o filho faz outra. Não são pessoas que vivem a comunhão e a unidade. Então isso atrapalha muito a vida de família. Porque família precisa caminhar para o mesmo lugar. Família precisa ter um mesmo ideal. Caminhar para o céu, ajudar um ao outro a viver a santidade. Então a gente precisa buscar isso. Um ideal na nossa casa, um ideal na nossa família. Um rumo para seguir. E não divisão, onde cada um quer ir para um lado, onde cada um quer aparecer mais que o outro, onde cada um quer ser melhor do que o outro. Isso vale para a família, isso vale para a pastoral, isso vale para o seu trabalho, para todas as coisas da sua vida. Caminhar todos com um único ideal. E se você perceber, talvez como amigos ou como trabalho, que as pessoas não têm o mesmo ideal que você, talvez seja o momento de se afastar e procurar outras amizades. Porque amigos são aqueles que caminham para o mesmo rumo, são aqueles que caminham para Deus e ajudam os outros a chegar em Deus. Nós te pedimos, Senhor, que nos ajude a termos um coração livre, de não sermos acumuladores de mágoas, acumuladores de pecado, acumuladores de situações que não levam para Ti. Ajuda-nos, Senhor, a sermos libertos de todos esses males. Purifica, Senhor, essa quaresma o nosso coração, para vivermos da Tua palavra, do Teu amor, da Tua providência. Te pedimos também, Senhor, que nos ajude a experimentarmos do amor maravilhoso que Tu tens por cada um de nós, a vivermos do amor, da bondade, a vivermos da Tua presença, a acreditarmos em Ti, Senhor, e vivermos tudo que Tu tens para nós. Ajuda-nos, Senhor, a sair da oração burocrática e termos uma oração de intimidade, daqueles que desejam, têm sede de escutar a Tua voz, sede de escutar a Ti. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.